Você tem um hábito de se pesar constantemente? E se eu te falar que isso é um grande tiro no pé, mesmo que você queira mudar a sua alimentação e emagrecer? Vamos lá entender um pouco mais sobre isso então? Oi, eu sou Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho com abordagem comportamental, ajudando mulheres a lidarem com o comer emocional e saírem do sofrimento com a comida. Emagrecer é um objetivo válido, você não precisa modificar esse objetivo. A questão é que é importante debater principalmente de uma forma mais clínica, sem julgamento, e é algo que eu faço no consultório, sobre o desejo, apenas pelo desejo, pela vontade de emagrecer. E a gente vai ter que trabalhar nisso, o porquê emagrecer, o que isso significa para você, se o seu corpo consegue chegar nesse emagrecimento que você deseja de uma forma sustentável e saudável. E também sobre o fato de você precisar, talvez por uma questão clínica de saúde, de evitar alguns processos, esse emagrecimento pode te beneficiar. Mas não é emagrecendo da noite para o dia que você terá os resultados. Isso até mesmo pode piorar. E a maneira como você lida com esse emagrecimento, como você enfrenta esse processo, está muito relacionado a se você vai atingir esse objetivo ou não. Então pensa que nesse processo é realmente uma jornada. Eu falo para os pacientes lá no consultório que é como se a gente pensasse que são etapas. Então muitas vezes eu, paciente que quer emagrecer, já venho há muito tempo percebendo essa alteração do peso. Então, talvez o primeiro passo é modificar os hábitos e entender quais são os possíveis gatilhos que a longo prazo me levaram a aumentar o peso, porque na alimentação não tem nada que da noite para o dia me faça engordar. Não é um momento específico, não é um momento isolado, não é um alimento em específico, mas um conjunto de situações. Então, quando eu observo isso, eu entendo que esses comportamentos e situações podem sim estar me levando e terem me levado a aumentar esse peso. Então, o primeiro passo é fazer essa identificação e pausar esse ganho de peso, estabilizar, para depois eu começar a perceber que esse peso pode reduzir. Mas entenda que não é uma garantia. Quem garante isso não tá certo para você. Aqueles 10 quilos em um mês, 30 quilos em sei lá quantas semanas. Por mais que você tenha um cálculo de uma alimentação, que é algo que, por exemplo, eu não trabalho, e isso não significa que todo mundo precisa se encaixar nessa teoria e nessa prática, mas existe sim uma forma de eu ter uma alimentação consciente, sem pesar, sem calcular minha alimentação, desde que faça sentido para você. Mas mesmo que então você fizesse esse cálculo, não é uma garantia que seu corpo vai funcionar desse jeito e vai chegar nesse número. Porque isso é um cálculo matemático, é uma estimativa. Então, dentro do processo, você precisa viver essa mudança para entender como está sendo o seu passo a passo nessa jornada. Se você precisa lapidar algumas questões, está tudo bem continuar assim, mas sempre lembra que é uma jornada, é um processo. Então, é importante você viver esse processo de uma forma sustentável para que você consiga manter. Então, quantas vezes chegam no consultório pessoas querendo emagrecer para a formatura, para o casamento, para uma festa, para o final de semana, para o próximo mês, para o final do ano? E não é um problema, como a gente conversou, o objetivo do emagrecimento. Mas a questão é, você vai fazer algo que você consegue manter depois disso? Porque essa situação, esse evento é uma parte da sua vida. Mas depois? E aí entra essa questão de controlar o peso para saber se esse processo que eu estou vivendo, ele realmente está funcionando. Só que não existe uma chavinha que desliga no meu corpo que hoje eu entrei no déficit calórico e vivi isso, então hoje eu já emagreci, amanhã não, então não vou ter perdido peso. Existe uma diferença entre emagrecer, que é perder gordura, isso a gente não vê pela balança. Perder peso na balança não quer dizer que você perdeu gordura. Eu falo lá no consultório para ficar mais visual. Imagina que você perdeu uma parte do seu corpo, seu braço. Você vai perder peso na balança. Quer dizer que você perdeu gordura? Não. Então ali pode ter alterações também para mais. Aumentar aquela balança não necessariamente significa que você engordou, que você ganhou gordura. São duas coisas diferentes. O peso daquela balança é um conjunto do que tem no seu corpo, dependendo de como está o seu intestino, sua hidratação, se você está menstruado ou não. Então faça esse convite. O que será que esse número da balança significa?
Será que ele é tão importante para o meu processo? Para mim, como nutricionista, a balança é um dos indicativos. Não é boa ou ruim, mas ela é problemática. A gente precisa ter atenção em como a gente se sente com o fato de estar se pesando, porque muitas vezes ela é capaz de mudar o nosso humor depois daquilo. Se eu peso e mantém ou aumenta, eu já viro a pior pessoa do mundo. E são maiores as chances, então, de eu entrar numa restrição, descontrole, exagero, comer restritivo, controle excessivo e depois mais exageros. E realmente isso vai me afastar do meu objetivo. Então veja a balança como um dos indicativos. Eu preciso olhar e saber que dentro da minha evolução vai além do peso. Até porque eu sei que talvez você tenha esse objetivo de emagrecer. Mas talvez também seja desconfortável para você, como é para as minhas pacientes, o comer social, o comer emocional, o ter que lidar com o final de semana, com a vontade, com a TPM, com o pensar demais em comida, com a culpa, com a dificuldade nas quantidades, a qualidade da sua alimentação. Então, isso também faz parte da sua evolução. Se você perder 10 quilos, mas continuar sentindo isso, por mais que você ache que tudo vai resolver porque o peso foi reduzido, isso ainda vai te incomodar. Isso ainda vai ser uma questão e um problema. Então, não adianta só focar no peso e nem precisa. Ou seja, quando a balança não aparecer como você gostaria, não deixe de lembrar desses outros fatores que também são importantes e fazem parte do seu processo e da sua evolução. E a última questão. Talvez esse emagrecimento nunca seja para ninguém no tempo que você realmente deseja. Porque pode vir muito esse pensamento do imediatismo, do para ontem, do mais rápido possível, da urgência. E nem sempre é assim que o seu corpo funciona. Até mesmo porque não foi da noite para o dia que ele engordou. E lembre-se também que a gente pode ter uma dificuldade, como se a nossa visão fosse míope, em relação ao nosso corpo e ao nosso peso, à nossa imagem. Então, algumas semanas podem ser mais desafiadoras de lidar com o corpo do que outras, porque pode ser que nesse momento realmente tenha mais dificuldade, porque eu estou percebendo mais insatisfações. Só que eu buscar uma dieta restritiva e um método restritivo para emagrecer para ontem não vai me dar garantias de me sentir melhor no meu corpo, de ser mais saudável, chegar mais próximo desse objetivo, porque é algo que eu não vou conseguir sustentar, que vai me privar de muitas questões. Porque a comida tem muitas funções além da nutrição, que ela não é associada ao emagrecimento e que eu preciso aprender a lidar com a comida. Fez sentido? Espero que tenha sido um vídeo sim de reflexão para te colocar para pensar, para analisar a sua relação com o corpo, para entender seus objetivos e que você possa refletir e trazer isso para o seu dia a dia, principalmente se você tem esse desejo do emagrecimento, se você se pesa todos os dias. Repense esses detalhes. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo.